Então, Thiago, para encerrar a nossa pequena entrevista, com todos os dados que tu teve até agora, ó, Jô, com todos os dados que tu teve até agora, com todas as informações que tu obteve pelos 3 tipos de pesquisa que tu fez, quero que tu faça um panorama pra gente, geral, do Luiz Carlos Paraná, como pessoa, como artista, como uma visão geral dele. Posso dar um pouco da trajetória para os lugares por onde ele passou? Pode. Tá, então vamos lá. Luiz Carlos Paraná, não nasceu Luiz Carlos Paraná. Luiz Carlos, nasceu só Luiz Carlos. Por quê? Porque o avô dele, pai do pai, era Francisco Carlos de Oliveira. E na hora de registrar o Brás Carlos, coisa de cartório da época, ainda mais numa cidade pequena, acontecia erro, acontecia omissão, acontecia acréscimos. Era tragicômico. As coisas que você encontrava em cartório, a pessoa falava um nome, o escrivão registrava outra coisa completamente diferente. Então, numa dessas, o filho do Francisco Carlos de Oliveira foi registrado apenas como Brás Carlos. Perdeu o de Oliveira. Era para ser Brás Carlos de Oliveira, de modo que os filhos dele fossem Luiz Fontec de Oliveira, porque a mãe era Fontec, a dona Ida, ou Amélia Fontec de Oliveira. Mas eu não sei por que cargas d'água sumiu também o sobrenome da mãe e o do pai tinha perdido o de Oliveira. De modo que o Carlos virou sobrenome. Então os filhos do Brás viraram todos Carlos. Era Luiz Carlos, Zé Carlos, Chico Carlos, Lázaro Carlos e o que é pior, Amélia Carlos. E Inês Carlos. Tadinha, ela morreu, não viveu para saber como é que era terrível ter o nome de Carlos. Não, é brincadeira, estou brincando. Mas é porque uma mulher com o sobrenome Carlos, é isso aí, é isso mesmo. Ela ri de mim. Coitados, quando eles virem o meu depoimento, eles vão ficar de cabelo em pé. Que brincadeira, tá? E acontece que o Luiz nasceu Luiz Carlos. E foi Luiz Carlos até sair do Paraná. Ou seja, até 1957. Que foi quando ele foi para o Rio de Janeiro. Então eu vou te fazer o percurso dele. Nasceu em Ribeirão Claro, no dia 15 de maio de 1932. No sítio, era filho de 2 pessoas humildes, uma mãe analfabeta, um pai que era lavrador e do qual ele tinha muito orgulho e depois ele se tornou lavrador também. Isso nunca foi motivo de vergonha, muito pelo contrário, com razão. Eram trabalhadores meieiros, como eram muito humildes financeiramente e não tinham as suas próprias terras no início. Então eles viviam peregrinando, venciam eram contratos verbais, logicamente, mas eram meieiros. E muitos dos meieiros, quer dizer, pelo menos um, que foi o último, o João Eleodoro, deu autonomia sobre os pastos também. Então foi nessa época que o Brás Carlos começou a explorar o leite. E não só uma porcentagem da safra do café, como também toda a produção do gado leiteiro que havia na fazenda. Então o Luiz começou, claro, primeiro o Chico, que era mais velho, e tempos depois o Luiz, começaram a vir para a cidade vender leite. Eles foram leiteiros. Então o dia a dia era acordar super cedo, vir para a cidade com um cavalo, com 2 cavalos na verdade, a avó vinha junto, eles moravam com a avó morava com eles. Eles entregavam o leite pela cidade, devolviam os vidros vazios para a avó trocava com eles, dava o uniforme da escola e dali da entrada da cidade eles já iam pro colégio, pro Correio de Freitas. Né? A própria dona Paulina, que foi professora dele, era cliente do leite, então ela recebia o leite e depois ia dar aula. E ele entregava o leite e assistia a aula. Quer dizer, e ele tinha um jalequinho que era o uniforme do colégio. Então ela lembra disso, ela conta. Né? E essa foi uma fase, claro, eu tô resumindo, tô pulando. Mas chegou numa fase em que ele estava começando a se conectar com o mundo via arte. O que primeiro faz uma criança
sensível, artística, se aproximar desse universo é a poesia. Ele começou a ler poesia, começou a escrever poesia. E depois de um tempo violão, ele aprendeu violão sozinho. Cantar ele começou sozinho. O que ele comprava de vez em quando, ou ganhava de pessoas, não se sabe bem ao certo, mas de uma maneira ou de outra ele conseguia manuais, métodos, irmãos Vitale, coisas assim que iam ajudando ele. E provavelmente pessoas que tocavam, que davam dicas e tal, mas eu acho que se pode dizer que ele era um autodidata, em todos os sentidos. E entrou na fase escolar, sempre ajudando o pai na roça. Então ele vinha para o colégio, no primeiro período, no período da manhã, voltava para cá, almoçava, enxada. À noite fazia o exercício de casa e tudo mais. Domingos, brincar com os primos. Era onde ele tinha um momento de diversão, era onde ele tinha que ir à missa, com a avó, que era católica, eram rígidos. Não tinham Bíblia em casa porque a Bíblia era cara. Mas eram postos na linha. A dona Cândida. E brincava no rio. Brincava no meio do mato. Saíam com os primos. E nessa última fase, eu digo última fase porque ele passou por 3 endereços rurais. Ele nasceu ali atrás do cemitério, num sítio que tem ali atrás, perto da casa do Wolf. Perto da fazenda do Wolf hoje, não sei se você sabe onde é. Ele nasceu ali numa propriedade do Juquinha Neia. Dali, eles ficaram um período, dali eles foram para a estrada de Jacarezinho, na propriedade do Ângelo Neia. Fazenda em Minas. Faz mais um tempo. Essas datas de quanto tempo eu não vou lembrar, vou precisar ler o meu livro depois. Mas eu tenho tudo, assim, bem preciso, porque eu fui em cartório, atrás de documentação, certidões de óbito de pai, de mãe, e certidão de casamento, quer dizer, cruzei dados de documentação oficial. Então eu tenho bem, o máximo que eu pude de precisão eu tenho. Claro que tem coisas que foi impossível. A própria certidão de nascimento da Inês, que é essa irmãzinha que faleceu, não se encontra. Nem a de nascimento, nem de óbito. Quer dizer, a gente sabe que ela nasceu nessa segunda propriedade do João Neia e morreu na terceira propriedade, que era vizinha de onde ele nasceu. Era vizinha do Juquinha Neia, mas era do João Eleodoro, que por sua vez cedeu um pedaço de terra para a filha, que era casada com João Bacon. Então, na realidade, embora no papel a propriedade fosse do João Eleodoro, a meia era com o Bacon. Então, Brás Cubas foi meia do Bacon e por muito tempo, e depois ele comprou o sítio dele aqui na cidade, que é esse lugar. Mas a infância e esse convívio com os primos, que moravam na fazenda vizinha, do outro lado do Ribeirão Barra Grande, foi na fazenda do Eleodoro, nessa terceira propriedade. E ali ele brincava, ele se divertia. Cruzava a pinguela que unia o lado do outro no rio, e acontecia uma coisa engraçada nessa pinguela. Tinha 2 cachorros. Agora não vou me lembrar nem o nome deles, nem qual era de quem. Mas de um lado do rio morava o Brás, a família do Luiz, com um cão. Do outro lado, Salvador Fontec, que era irmão da Dona Ida, mãe do Luiz. Que é o pai do Tui. Pai da Dona Dita, que mora aqui, pai do Ayrton Fontec, pai do Luiz Fontec. Morava do outro lado. E tinha outro cachorro. Quando o Salvador atravessava o rio para visitar a irmã, o cachorro dele vinha junto e, para marcar o território, fazia xixi no pé do Brás Cubas. O cachorro do Brás Cubas ficava pé da vida e guardava. Quando acontecia a visita de retribuição, o cachorro do Brás Cubas ia junto e fazia xixi no pé do seu Salvador. Isso quando os 2 cachorros, de um lado ou de outro, não se pegavam, porque eles eram grandes e um detestava o outro. Eu não sei o que eles tinham com o outro. Eles brigavam feio. Isso é uma coisa que o Twin conta rindo, é verdade. Várias pessoas confirmaram essa história. Eles iam brigar em cima da pinguela, na pontezinha, que era uma tora feita improvisada em cima do rio. Então eles começavam a brigar e puxavam o rabo do outro, e latia, e rosnava, e mordia a pata, e fazia o diabo, e caiu no rio. Então a briga só acabava quando caía no rio. É só uma bobagemzinha, uma curiosidade. Vou encurtar a história, porque se eu for ficar lembrando de detalhes, tá acabando a bateria, né?
antes de 1950 num escritório de contabilidade do Paulo Fávaro. Em 1950 foi o ano de 18 anos dele, ele foi para Curitiba para prestar o serviço militar, porque o tiro de guerra daqui, embora já existisse, não era frequente, tinha anos em que não atingia o contingente e fechava. Então nesse ano ele foi para Curitiba, onde provavelmente ele já fez alguns primeiros contatos. Lá ele pegou uma febre tifo, se jogou numa lagoa com a soldadesca toda e pegou uma febre tifo. Muitos até morreram. Foi tratado como pôde, os pais deram jeito de entrar um médico lá que não podia, o seu Valdomiro Pedroso, que era daqui, trabalha, né? Então deu toda assistência. Sobreviveu, mas com sequelas. E isso fragilizou a saúde dele, que até então era a saúde de um trabalhador rural. Você imagina, ele era forte, musculoso, saudável, não tinha nada que, né? Ele passou a ter uma saúde debilitada a partir de então. E morou em Ribeirão, né? Voltou em 51, viveu até 55. Nesse período ele namorou, ele trabalhou como agente de estatística do IBGE e foi um período aí que muitos relacionamentos aconteceram. Ele namorou a Dona Ivone Neia, começou a namorar a Dona Ivone Neia, ou melhor, estou enganado, ele conheceu a Dona Ivone e começaram a namorar efetivamente depois que ele viajou, depois que ele foi embora. Ele namorou a Marilena Botelho, a Lela, que também depois prosseguiu, namorou outras pessoas, quer dizer, como eu te disse, meio ao mesmo tempo, né? Ele era meio nômade, assim. Em 55 ele foi embora, não se tem com precisão ainda a data, mas é 55. Acho que em agosto de 55 ele ainda estava aqui, porque parece que a Carmen Miranda morreu e ele recebeu essa notícia no quartinho que ele tinha na fazenda, que era um paiol improvisado com uma caminha para ele compor. Fizeram esse quarto fora para ele poder compor as músicas dele. E parece que quando ele recebeu pelo rádio a notícia, ele estava nesse paiol e ele ainda morava em Ribeirão. Então, e a Carmen morreu em agosto de 55. Então, supõe-se que nessa data ele estava morando aqui ainda. Foi para Curitiba, eu vou ser rápido. Foi para Curitiba em 56, ficou esse ano, menos de um ano até em Curitiba. De 57 a 59 no Rio de Janeiro, sempre cantando em rádio, mas buscando sempre boate. Chegou a cantar no Rio de Janeiro na Rádio Nacional, foi muito amigo do Léo Vaz, que era o rei do rádio do Paraná na época, que me deu entrevista. E a gente foi junto até a pensão onde eles moraram em Botafogo, que hoje é a clínica do Ivo Pitangui. Mesma casa, e existe a casa ainda, a gente entrou no quarto onde eles dormiam, tudo foi o máximo. Em outubro de 59 ele chegou em São Paulo. Dessa data até 65, março de 65, ele cantou nas principais casas noturnas da cidade, como Kruner, voz e violão. Foi diretor artístico do João Sebastião Bach, que era um importantíssimo centro de produção musical. Cantou no Beco, cantou no Music Box, cantou em casas importantes que marcaram a noite, antes de começar a Galeria Metrópole, ou melhor, já com a Galeria Metrópole, mas antes do Jogral. Em 65 ele fundou o Jogral na Galeria Metrópole. Era uma fase onde a Galeria Metrópole era frequentada por gente muito elitizada. Então, intelectuais, políticos, e foi aí que conheceu Vanzolini um pouco antes, Adalto Santos, Emílio Escobar, Cláudia Barroso, Cláudia Moreno, Ana Maria Brandão, todos os, Pedro Miguel, as pessoas que foram importantes e que depois cantaram fixas no Jogral. Só que não nesse período. Na Galeria Metrópole era só ele, o Vanzolini e o Adalto, meio parceiros, não chegavam a ser sócios. O Vanzolini chegou a ter uma porcentagem de 0,1%, era uma camaradagem, uma prova de carinho do Luiz, nada mais que isso. A casa era do Luiz. E o Vanzolini lavava copo, do mesmo jeito que fazia show junto com o Luiz, quer dizer, era uma casa ainda muito no início, embora já no começo já fosse muito, né, tenha mostrado o que veio. Em 68, mudou para Vanhandava, na Travessa da Augusta, um lugar um pouco maior, mas também pequeno, depois de ter ganho o segundo lugar do Festival de 66, com De Amor ou Paz, defendido pela Elza Soares, e em 67 o quinto lugar com Maria Carnaval e Cinzas, defendido pelo Roberto Carlos. A Vanhandava, ali, Mário Edson, que foi pianista, que um belo dia apareceu lá, foi contratado e se responsabilizou pela direção artística da casa. A partir daí, toda a programação, o quadro musical foi organizado, claro, Paraná sempre muito presente,
presente, mas o Mário Edson comandando. E então muita gente passou por ali e muitos deram canja, porque o Luiz abriu o microfone para ser dado canja. Então muita gente importante começou no jornal. Martinho da Vila, Jorge Benjor, o Trio Mocotó, que hoje está fazendo o mundo inteiro tocando um puta balanço, super brasileiro, nasceu ali. Eles se conheceram, não existia o trio. Eles chegaram separadamente no Jogral. E ali se encontraram, formaram um grupo que acompanhava inicialmente o Jorge Ben, mas o Jorge seguiu uma carreira individual depois, ficou o Trio Mocotó. Hoje é um grupo importante. Em 69, em 67 foi gravado o primeiro disco do Paulo Vanzolini, produzido pelo Luiz. Quer dizer, eu estou pulando coisas. Gravações de música dele, um monte de coisa que eu estou passando batido. Estou dando só o mais relevante por causa do tempo. Em 69 ele fez Os Homens Verdes da Noite, que embora todo mundo me diga, é unânime, não teve um que contradisse isso, todo mundo me diga que é um show apolítico, feito, o jogral no palco, que foi feito no TBC em São Paulo, embora todos digam isso, ninguém me convence de que não tinha um cunho político. O Luiz era esclarecido, ele tinha consciência política, ele era francamente de esquerda, abertamente de esquerda, contra a ditadura, e sabia bem onde estava pisando. E o Homens Verdes da Noite, para mim, não é verde porque chega a ser verde de tão pálido, porque à noite não se toma sol, como se diz. É verde porque a farda do militar é verde. E as brincadeiras que eram ditas em cena não eram ingênuas. Quando se falava em Gal Costa, não se estava falando em Gal Costa, se estava falando em General Costa, que era o Costa e Silva, que era ditador. Que não era general. Parece que ele não chegou a... não era general, mas... não me lembro agora o que ele era. Mas enfim, era uma tentativa de aproximar, né, subliminarmente. Enfim, em 70 ele começou a gravar começou a gravar o disco, os arranjos todos prontos, ele pôs música em 3, pôs voz em 3 músicas. E foi internado. Em dezembro de 70 ele morreu. Pouco antes, a esposa, que também estava internada no mesmo hospital, perdeu um filho. Quer dizer, nasceu morto. Não é que nasceu, respirou e morreu. Ele já nasceu morto. E isso juridicamente tem uma distinção. Por isso que a herança não veio toda para o filho e voltou inteira para a esposa. E sim, teria que ter sido dividida 50-50 para a esposa e para os pais dele. Mas aí houve briga. E o acordo meio forçado fez com que tudo ficasse para a esposa. Agora, isso é um assunto delicado e também nem pretendo entrar muito porque não diz tanto respeito ao Luiz. Mas de qualquer maneira ele tinha posses e foi alvo de interesse de ambos os lados. Sim. E foi feito em março de 83 a Praça Luiz Carlos Paraná, lá em São Paulo, na Faria Lima. Aqui em Ribeirão tem Rua Luiz Carlos Paraná. E algumas homenagens pontuais de vez em quando. Foi feito um espetáculo sobre o jogral, que não sei exatamente quando também, preciso ver com mais precisão. Mas depois disso o nome dele foi morrendo, assim como ele. Porque o jogral morreu. O jogral de 70 a 75 durou, mas sem ele, que era a alma daquilo, ele foi definhando. Porque o que atraía o público era o carisma do Luiz. Como era um lugar muito pequeno, ele chamava pessoas desconhecidas, puxava pela mão. Tinha uma mesa com 4 lugares, uma mesinha. Ele falava assim: como é que você chama? Maria? E você? João? João, essa é a Maria. Maria, esse é o João. Apresentava as pessoas e punha os caras para sentar junto. E saíram milhões de casamentos por causa disso. Porque era uma necessidade que ele sabia rearranjar com bom humor. Era um cara da noite, um cara vivido. Tinha já feito o seu estágio em Curitiba e no Rio. Ele não fez esse percurso prévio à toa. Ele estava se preparando para São Paulo, que ele sabia que era o centro principal de música na época em que ele ia chegar lá. Sabia que era onde ele efetivamente ia ganhar dinheiro, não era em Curitiba nem no Rio, ele sabia disso. Ele tinha plena consciência disso. Ele traçou muito bem traçado esse trajeto. E foi em São Paulo que tudo aconteceu. E ele foi uma pessoa muito famosa. Ele saía no jornal todo dia. O jogral saía no jornal todo dia. Ele teve fama. Mas é uma fama, como eu te disse, num contexto específico. E que com a morte dele acabou